Olá, amigos de todo o Brasil. Está começando mais um programa Ponto 3 aqui na TV Pai Eterno. Após um conclave em 5 escrutínios, o mundo conheceu em 13 de março de 2013 o novo Papa, após a renúncia de Bento XVI, anunciada no dia 11 de fevereiro de 2013 e efetivada no dia 28 de fevereiro de 2013. Jorge Mário Bergoglio, o argentino que escolheu o nome de Francisco, foi eleito sucessor de Pedro e se apresentou como bispo de Roma. E é sobre ele que nós vamos conversar no programa de hoje. Um olhar sobre o pontificado de Francisco. Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, o próprio Papa Francisco afirma no parágrafo 49: repito aqui, para toda a Igreja, aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos de Buenos Aires. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que hoje haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida. E para nós conversarmos sobre Francisco, nosso Papa e o seu pontificado, eu tenho a alegria de receber aqui no Ponto 3, conectada conosco, a jornalista vaticanista e mestra em História da Igreja, também doutoranda em História da Igreja, Mirticele Dias de Medeiros. Bem-vinda ao nosso programa, Mirticele. Obrigada, Marcos. Agradeço o convite e que todos os telespectadores possam, então, estar conosco nesse bate-papo maravilhoso sobre o Papa Francisco, depois dessa bela introdução que o Marcos fez, em que falaremos a respeito dessa novidade para a Igreja, desses ventos novos para a Igreja, que é o próprio Papa Francisco. Ok, muito obrigado. E também conectado conosco desde Vitória, no Espírito Santo, o doutor em Ciências da Religião, professor Edebrande Cavalieri, a quem acolho com muita alegria. Meu querido professor Edebrande, bem-vindo. Obrigado, Marcos Túlio, pela acolhida. É um prazer muito grande falar aqui na TV Pai Eterno. E esse tema sobre o Papa Francisco foi um desafio meu na universidade, logo após a eleição dele. E durante 1 hora eu pude falar para a nossa TV universitária. E agora falar aqui novamente é um prazer muito grande. Muito obrigado. Já já nós vamos começar o nosso papo que promete. Mas antes eu tenho um recado. E o meu recado é para você que mantém essa obra no ar. Você que é membro da família dos Filhos do Pai Eterno, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua fidelidade a essa obra. Que o Pai Eterno continue abençoando você e a sua família. E você que deseja colaborar, o nosso contato é 62-3506-9800. Também o nosso portal na internet, paieterno.com. Você pode se associar e também ficar por dentro de todas as notícias aqui de Trindade, coração do Brasil, e da devoção ao Divino Pai Eterno. Muito obrigado desde já e bem-vindo, bem-vinda à nossa família de amor. Vamos lá então começar a conversa sobre o pontificado do Papa Francisco e eu vou iniciar, já trouxe aqui uma introdução a partir da Evangelii Gaudium, a exortação apostólica do Papa, que sempre nos norteia e nos ajuda a compreender o pontificado deste nosso Papa atual. E parece-me, Mirticele e Edebrande, que desde o início do pontificado, Francisco tem nadado contra a maré, principalmente dentro do ambiente que o cerca, a famosa Cúria Romana. Para isso, ele tem tomado algumas medidas que, de certa forma, buscam desfazer aquele ambiente característico de corte e ele procura dar mais um caráter colegial, sinodal, um caráter de igreja.
E claro, isso incomoda muita gente, né? Principalmente quem vai perdendo as regalias fica um pouco incomodado. Na visão de vocês, quais são os principais desafios do pontificado e os principais desafios enfrentados pelo Papa Francisco? Nós começamos ouvindo a Mirticelli e, na sequência, o professor Edebrandi. Muito interessante, Marcos, você começar pela Evangelii Gaudium, porque realmente é a partir daí que o Papa Francisco traça o seu programa de governo e mostra para que ele veio. Não sei se muitas pessoas acompanharam, porque o conclave acaba ficando em evidência muitas vezes, mas um pouco antes do conclave, acontecem as congregações gerais, que são nada mais, nada menos que uma preparação para a votação pontifícia. E ali, alguns cardeais têm a oportunidade de fazer uma colocação, uma reflexão a respeito da realidade da Igreja. Ali, Jorge Mário Bergoglio atraiu os olhares de muitos cardeais que estavam presentes e que já traziam essa ideia de eleger alguém que pudesse assumir a tarefa difícil de reformar a Cúria Romana. O que eu tenho para dizer para vocês em relação a isso que você citou, do próprio Papa Francisco, dessa missão que ele assume quando ele escreve a própria Evangelii Gaudium, ele traz isso, e você perguntou a respeito dos desafios. Um desafio grande é justamente mudar uma mentalidade, porque não é só mudar uma estrutura. Ele fala a respeito disso, inclusive, dizendo que a reforma dele é, antes de tudo, uma reforma espiritual. No início do pontificado, ele até gostava de brincar, dizendo que ele, digamos assim, judiava bastante com os religiosos, mas com o passar do tempo ele também foi estendendo a sua reflexão para os leigos também. Os leigos não ficam de fora das exortações do Papa Francisco, porque a reforma dele, ela não, como eu disse anteriormente, não é só estrutural, é uma reforma que começa nas bases. É por isso que ele repropõe também. Leiam a Bíblia, retomem as práticas devocionais, porque realmente a fé, digamos assim, o cerne da fé católica, ela se baseia única e exclusivamente nisso também, e ele traz isso, inclusive, tem um livro lançado há uns 3 anos atrás a respeito da teologia do Papa Francisco, em que diz exatamente disso. Ele vê o povo como um lugar teológico. Ele vê o povo como um lugar onde se manifesta, onde se realiza a própria teologia. Então, quando a gente fala de reforma, a gente não tem que pensar somente na Cúria Romana, apesar de que a Cúria Romana é o local visível dessa transformação. Mas se a gente for acompanhando o pontificado e retomar algumas falas do próprio Papa desde 2003, a gente vai entender que isso acontece de uma maneira muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Olha aí, elementos interessantes, não é, Edebrandi, que a Mirticelli traz para nós pensarmos o pontificado e também esses desafios. Exatamente. A questão que muitas vezes a gente precisa ter claro é o seguinte: a condução do Papa, do pontificado do Papa, se deve a uma vontade que foi bem clara no conclave. É lógico que tinha momentos anteriores ao conclave, mas no conclave ficou muito clara essa orientação da Igreja. Então, a Igreja que se está presente ali no conclave e elege o Papa Francisco, que era o cardeal Bergoglio, é uma igreja bem sinodal, como você já falou, Marcos, é uma igreja colegial e é uma igreja que retoma com linhas muito fortes e corajosas, tá? Que são as linhas do Concílio Vaticano II. Então, esse é o grande desafio ao qual o Papa retoma. E essa questão da reforma, como a Mirticelli falou, não se trata apenas de uma reforma de estruturas, mas uma reforma de mentalidade, é uma reforma pastoral. Então, esse grande desafio está presente. E aí, segundo o próprio Papa, ele disse, olha, um dos grandes males da Igreja é a autorreferencialidade. É um nome meio complicado para o nosso povo, mas ele explica de maneira muito simples.
a igreja, ela precisa reconhecer, muitas vezes, na pessoa de seus ministros, de seu povo, de seus batizados, que a igreja não tem luz própria. E, às vezes, ela se autorreferencia como se ela tivesse luz própria. Diz o Papa Francisco, a igreja precisa se dar conta do mistério da lua. A lua, ela reflete a luz do sol. Então, o sol da igreja é o sol de Jesus Cristo, é o sol dos evangelhos, entendeu? Então, essa autorreferencialidade é apontada pelo próprio Papa Francisco, mas por muitos, né, na igreja, e por mim, esse pecado que, às vezes, as pessoas cometem, achar que você tem luz própria. Não, a igreja não tem luz própria, ela reflete a luz a qual ela está fundamentada. E aí os grandes desafios como mudar as estruturas, como mudar a mentalidade das pessoas, e aí haja paciência para fazer esse caminho, para fazer esse percurso. Tá? Então, não é apenas uma mudança lá na Cúria Romana, é uma mudança na própria mentalidade que ainda está presente. Como o Papa Paulo VI dizia, o Concílio Vaticano II vai demorar a ser concretizado, ele não é concretizado da noite para o dia. Elementos importantes para a gente pensar, um olhar sobre o pontificado do Papa Francisco, o Papa que, inclusive, no último dia 1º de dezembro, né, lançou aí um novo livro, o livro Vamos Sonhar Juntos, um caminho para um futuro melhor, uma entrevista com um biógrafo seu, Austin Iver. E num artigo que a Mirticelli escreveu recentemente sobre esse livro, publicado lá no Dom Total, eu sou um leitor assíduo da Mirticelli, eu destaquei aqui um trecho muito interessante sobre esse livro. Ela diz o seguinte: o livro é um hemograma completo que apresenta as taxas alteradas que Francisco identifica no mundo e na Igreja Católica. Depois de 7 anos de pontificado, ele faz as contas. Há males enraizados que precisam ser exterminados. Não bastam mais os paliativos. É hora de agir, de transformar e hora de um tratamento de choque. Mirticelli, o que nós podemos entender desse hemograma do pontificado do Papa Francisco? Nós estamos aqui olhando hoje para uma trajetória de 7 anos. 7 é o número da plenitude, né, que a Sagrada Escritura já nos apresenta. Isso mesmo. E lembrando que no final do ano o Papa Francisco passará o Bento XVI em relação ao tempo no pontificado. Então é um pontificado que já caminha, como você disse, bem observou, para a maturidade. E eu cheguei a citar isso em outros artigos, que seria uma etapa final desse pontificado, não que nós estamos já prevendo, a gente nem é possível fazer isso, a morte do Papa Francisco, mas todo e qualquer pontificado nessa história se prepara para essa terceira fase. A gente vê isso com a publicação da Fratelli Tutti, que é, digamos, a encíclica principal desse governo, a encíclica resumão, em palavras mais simples. Uhum. E esse livro, o Papa Francisco, me pegou de surpresa, eu até citei isso no artigo que eu escrevi, nesse que você leu, e agradeço pela leitura assídua, Marcos. É uma honra também ter você como meu leitor assíduo. Eu falei a respeito disso, disse que esse livro ele é o testamento pessoal do Papa Francisco. Ele não repropõe temas da Fratelli Tutti, por exemplo. Ele propõe outros temas e aprofunda esses temas, desta vez concentrando-se na questão da pandemia, o que ele não fez a Fratelli Tutti. Todos tinham, inclusive, essa expectativa de que ele tratasse em cheio da pandemia, mas ele acabou não fazendo isso. E ele, em vez de fazer isso na Fratelli Tutti, fez nesse livro entrevista, que na verdade, nos pega todos de surpresa, porque o Papa Francisco traz temas bastante interessantes. Ele é muito corajoso naquilo que ele disse, né? Uhum. Ele não sobra para ninguém. Ali, por isso que eu falei a respeito desse hemograma completo,
porque da mesma forma que ele ataca os moralistas, ele também ataca os chamados católicos de vanguarda. Então é muito interessante, eu nunca vi o Papa Francisco reunir em um único escrito todas essas realidades. Ele conseguiu realmente, parece que ele estava disposto a fazer isso, tanto que quando ele aceitou o convite do Austen, ele falou a respeito disso, que ele se propunha a fazer realmente uma espécie de tratado, a partir daquele método conhecidíssimo jesuíta, ver, julgar e agir, tanto que o próprio livro é dividido nessas 3 partes, a pedido do próprio Papa Francisco. Ali a gente vê de tudo. O Papa ele vai comentar coisas que muitas pessoas não sabem, dos próprios bastidores das suas decisões. Então, isso é muito interessante. Ele vai falar por que ele escolheu as mulheres para cargos-chave no Vaticano, ele vai falar a respeito de sua vida enquanto bispo, ele vai falar de algo muito interessante sobre fazendo essa analogia sobre as 3 Covids da sua vida, que foram os momentos mais dolorosos da sua vida. Então, é um hemograma completo em relação à situação da igreja e do mundo, e o que ele vê e o que ele pretende que, por assim dizer, o Papa dê atenção e possa seguir mais à frente. Ele faz aqui, e com certeza vai servir de base para o próximo pontificado, para os católicos da próxima geração, que olharão para esse pontificado e verão um Papa que, apesar de identificar todas essas mazelas, apesar de fazer esses diagnósticos, tem muita esperança de um futuro melhor. Então, isso é o mais importante, e eu acredito que esse a gente já pode falar de um legado que é trazido por esse livro, por essa novidade do Papa Francisco mais uma vez. E é como você mesmo disse lá, e eu vi logo quando você publicou o primeiro tweet sobre o livro, imediatamente eu comecei a leitura. É um livro de um fôlego só, porque é uma conversa extremamente envolvente e a gente não quer parar, porque não quer perder uma palavra sequer que o Papa Francisco diz. Então, você que está nos acompanhando aí, o mais recente livro, Entrevista do Papa Francisco, Vamos Sonhar Juntos, um caminho para um futuro melhor. Agora, professora Edebrande, o senhor chama a atenção em um artigo da revista Vitória, da qual nós tivemos oportunidade de participar juntos do Conselho Editorial, há alguns anos, logo após o pontificado, o senhor chama a atenção para uma expressão interessante do Papa Francisco, o Papa do fim do mundo. Foi assim que ele se apresentou lá na sua eleição. E eu retomei um trecho do seu artigo na revista Vitória, que é o seguinte: ser deste lugar e assumi-lo como um lugar por excelência em termos evangélicos faz de Francisco, a cada dia, uma pessoa reconhecida e admirada por pessoas que nem católicas são. Francisco transcende a cada dia os limites institucionais, perfil dos profetas, e alavanca forças para ações evangélicas diante dos desafios atuais. Olhando agora já para esse pontificado que caminha para a maturidade, como diz a Mircea, a que o senhor atribui esse fenômeno de ser admirado e muitas vezes até mais ouvidos por não católicos do que pelos próprios católicos? Essa é uma questão interessante. O Papa Francisco ele diz uma frase, e eu vou responder com ele. Quando o cristianismo se enraiza na evangelização, dá o melhor de si à civilização. Isso é muito profundo. E o que a gente percebe desde o início é que a centralidade do pontificado do Papa Francisco não é mais a doutrina da fé, mas é a evangelização. Então, se nós pudermos falar numa grande congregação, num grande órgão que guia a Cúria Romana, não é mais a doutrina da fé, mas é a evangelização. E é essa evangelização que se enraiza no mundo e que se torna a luz do mundo. Então, a admiração que ele causa é uma admiração que está além da doutrina.
Eu costumo muitas vezes dizer, a doutrina ela é importante, claro que é. A lei é importante, claro que é. Nós não podemos desfazer nem da doutrina e nem da lei, nem da norma. Mas o evangelho vai além dos limites da lei, além dos limites institucionais. E é isso daí que atrai. O que atrai, o que faz o cristianismo ser atração, né, ser atraído na humanidade, sempre foi, né, essa força do evangelho. Então, a força da evangelização é que faz isso. Quando escrevi um artigo para a universidade, numa revista da universidade, sobre o Papa Francisco, eu mostrava bastante isso, que os desafios éticos com os quais o Papa Francisco dialoga com o mundo acabam se tornando motivo de grande admiração por parte das mais diversas lideranças. E eu acrescento ainda mais, se nós temos que pensar na paz, essa paz ela advém da capacidade da igreja e das religiões dialogarem, sentarem para conversar, sentarem para estabelecer um consenso mínimo em prol da paz, e não o conflito. Então, eu vejo, sim, o grande desafio para o Papa, já nos 7 anos, né, que ele está completando, exatamente nessa centralidade da evangelização, de uma igreja em saída. Isso daí é chave. Nós não podemos falar do Papa Francisco senão por essa chave de leitura, de uma igreja em saída. Uma igreja que se fecha em si mesma, ela vai se devorar, né, em si mesma, ela se autodevora, né, vai se comer a si próprio. E isso não é o evangelho, entendeu? Então, uma igreja que vai às ruas, uma igreja que vai às periferias, é uma igreja que se fortifica, é uma igreja que se torna sal da terra e luz do mundo. Olha aí, elementos importantes para a nossa compreensão do pontificado do Papa Francisco e que certamente nós não conseguiríamos esgotar em um único programa, em uma reflexão num tempo como esse. Acredito que nós precisaríamos de pelo menos mais uns 3 ou 4 para a gente introduzir o pontificado do Papa Francisco. Mas como o nosso tempo já está chegando ao fim, eu proponho agora um desafio também à Mirticelli e ao professor Edebrandi, que é, a partir do lugar de estudo de vocês, uma jornalista vaticanista, um doutor em ciências da religião, estudioso da igreja, uma frase para vocês que sintetize o pontificado do Papa Francisco. Mirticelli. Olha, ir às periferias existenciais. Como eu disse no início, foi isso, claro que não só isso, mas essa frase elegeu o Papa Francisco. Quando viram aquele arcebispo de Buenos Aires simples se pronunciar dessa maneira, disseram, essa pessoa tem muito a oferecer. Então, é daí que parte tudo, é a partir disso que parte um programa de governo do Papa Francisco, é a partir daí que parte a sua ideia de transformar e de pôr ordem na casa. Muito obrigado. Professora Edebrandi. Para mim, eu centralizo na seguinte expressão: a igreja é um grande espaço para o serviço à humanidade. Uma igreja que esquece de ser serviço, ela perde a sua razão de ser. Muito obrigado. Um olhar sobre o pontificado do Papa Francisco. Olhar para o nosso líder, este homem que propõe uma mudança de mentalidade, não apenas uma mudança de estrutura, uma mudança necessária para todos nós, que nos ajude a retomar a força do Evangelho e da Igreja em saída. E que agora, após 7 anos de pontificado, com tantos ensinamentos para a humanidade, não apenas para os católicos, mas para a humanidade inteira, nos chama também a viver a maturidade da fé, junto com ele, na maturidade do seu pontificado.
Esse é o olhar que nós tivemos hoje no programa Ponto 3, um olhar sobre o pontificado do Papa Francisco. Eu quero agradecer aos nossos convidados, ilustres convidados para este programa, a jornalista vaticanista, mestre em História da Igreja, doutoranda em História da Igreja, Mircele Medeiros, e o cientista, doutor em Ciências da Religião, professor Edebrande Cavalieri. Muito obrigado pela participação de vocês, e eu quero encerrar trazendo um pouquinho. Papa Francisco sempre caminha com a humanidade, nos chama a viver como humanos. E eu resgato aqui um trecho de Walter Ugumãe, um escritor português, no livro que ele diz o seguinte: o inferno não são os outros, eles são um paraíso, porque um homem sozinho é apenas um animal. A humanidade começa nos que te rodeiam e não exatamente em ti. Ser-se pessoa implica a tua mãe, as nossas pessoas, um desconhecido ou a sua expectativa. Sem ninguém no presente nem no futuro, o indivíduo pensa tão sem razão quanto pensam os peixes. Walter Ugumãe, no seu livro A Desumanização. Muito obrigado pela sua companhia no nosso programa Ponto 3. Um abraço forte e até a próxima.